Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos iniciando a nossa live sobre rejuvenescimento corporal. E quero dar boas-vindas a todos no nosso canal da Plástica, no YouTube e também no Instagram. Então, falando sobre esse tema de rejuvenescimento corporal, é um tema que hoje está muito em voga, porque nunca antes na história da cirurgia plástica tivemos tanto avanços nas tecnologias hoje aplicadas à cirurgia. Então, o que vamos falar? Por que essa live é tão importante hoje? Porque a gente vai falar simplesmente sobre as maiores tecnologias e inovações, as maiores técnicas hoje aplicadas aos procedimentos de cirurgia plástica. Então, se você está pensando em realizar uma cirurgia plástica de contorno corporal, esse é o momento para você tirar suas dúvidas. Já aproveita, deixa aí no chat da onde você está nos assistindo, qual a sua cirurgia de interesse, quais são suas dúvidas. Como vai funcionar? Nossa live vai ter mais ou menos em torno aí de 40 minutos a 50 minutos. A primeira parte, a gente vai falar um pouco sobre essas tecnologias, essas cirurgias. Na sequência, a gente vai falar sobre casos antes e depois. Todo mundo tem um super interesse em ver cases mostrando realmente esse rejuvenescimento corporal que a gente consegue hoje na cirurgia plástica. Além disso, no final, vamos falar também sobre valores, se houverem essas perguntas. Eu acredito que é uma das grandes dúvidas. E como a gente está numa live fechada, a gente pode daí falar um pouco com mais detalhes sobre isso, sobre como dar os primeiros passos. Então deixa aqui abaixo já a sua pergunta, na sequência o time vai passando para a gente e a gente vai tirando essas dúvidas de vocês. Então, hoje a gente tem um rejuvenescimento corporal que é apoiado em 4 grandes pilares, que é o tratamento, claro, de soluções de gordura. Então a gente tem as tecnologias hoje de transpiração, a gente vai falar também sobre o segundo pilar, que é o rejuvenescimento da pele, a retração de pele. Antes o cirurgião conseguia tirar a gordura, mas tinha limites da questão da flacidez. Hoje já é possível se avançar muito na questão da flacidez e deixar esses resultados ainda mais impactantes, mais atléticos, mais joviais. Então a gente vai falar sobre essas tecnologias. O terceiro pilar é o trabalho na musculatura. Antes, realmente não existia nada voltado para trabalhar o tônus muscular, a hipertrofia muscular. E hoje sim, mesmo em biotipos que, doutor, não tenho tanta musculatura, não consigo desenvolver, com as tecnologias que eu vou mostrar para vocês, é sim possível. E o quarto pilar que a gente está avançando, que é a remodelação do arcabouço ósseo. É isso mesmo. Hoje a gente trabalha com a remodelação costal, que chegou para ficar uma grande tendência para aqueles cases onde você não tem um acinturamento tão grande. A gente consegue acinturar ao máximo o cliente. Então, esses 4 pilares são realmente super importantes. A lipo, hoje, tanto masculina quanto feminina, tem evoluído. No passado, a gente falava de uma lipo apenas de redução de medidas. Hoje isso tudo mudou. De 5 anos para cá, a gente tem um quadro onde a gente trabalha não só na redução de medidas, mas também em realçar a anatomia do cliente de uma forma natural. Como isso é feito, Eduardo? A gente trabalha com as ferramentas de escultura, então tem uma parte técnica e tem uma parte de tecnologias. A técnica, a gente trouxe esses conceitos de escultura, já saindo daquela lipo tradicional para a lipo HD, que seria uma escultura na gordura, que já foi um avanço, é claro, mas ainda trazia alguma questão de artificialidade para isso. E agora com a evolução para a lipo Ultra HD. Por que Ultra HD? A Ultra HD, a gente associa todos esses pilares que a gente comentou. Tanto você remover sim a gordura, mas não criar nada artificial.
trabalhamos enxertando células-tronco, fazendo uma lipoenxertia na musculatura. Além disso, então, resolvemos, tiramos gordura, esculpimos o músculo, mas aí tem a questão da pele, né? As pessoas ali de 40, 50 anos, já existe um certo descenso. Então, existiam casos no passado em que a gente tirava toda a gordura, mas mesmo assim não havia uma definição tão precisa. E com o advento das tecnologias, que a gente vai abordar, é possível hoje retração de pele de até 80%. É isso mesmo, 80%, até 80% de retração de pele. E isso faz toda a diferença para que tenhamos um resultado extremamente natural, porque todo aquele trabalho feito no músculo, dessa forma, é mostrado. E agora com a grande novidade da remodelação costal, onde casos, por exemplo, de mulheres que, por serem mais longilíneas ou trabalharem muito na academia, essa musculatura da cintura, você não tem tanto um acinturamento tão marcado, e com a remodelação costal, não é, veja bem, não é retirada de costelas, que é um procedimento que é mais traumático, sim. Hoje a gente só reposiciona costelas, é isso mesmo. Essas costelinhas que ficam na área da cintura, que seria as costelas flutuantes, a 11ª, 12ª, conseguimos reposicioná-las e trazer aí até 12 centímetros a menos. 12 centímetros a menos de cintura. Então, é só para vocês terem uma ideia do que a gente vai falar hoje. Além disso, claro, a gente tem usado também a lipoenxertia, células-tronco, para prótese de mama, uma prótese natural, digamos. E hoje é uma grande tendência para ou a mulher colocar próteses cada vez menores, ou mesmo trocar essa prótese por um enxerto de gordura. Então, qual que é o cenário? A cliente vai lá, faz já uma lipo ultra HD de abdômen, a gente coleta essa gordura, que na mão do cirurgião plástico é verdadeiro ouro, é um ouro líquido, que eu chamo. Por quê? Porque tem células-tronco que vão rejuvenescer. E a gente aproveita isso em todas as partes, praticamente, da estética corporal. E nas mamas não poderia ser diferente. Então, há uma tendência, sim, até de mamas primárias, aquelas que não foram operadas ainda, você fazer uma lipoenxertia já direto, sem colocar prótese. Então você consegue enxertar 200, 250 ml na região peitoral com um resultado super natural das mamas, tá? Com uma lipoenxertia. Então, só para dar uma pitadinha, né, do que a gente tem hoje na live. Lembrando, deixem as suas perguntas no chat. A gente está também transmitindo pelo Instagram, no Dr. Eduardo Raulino, sem ponto, Dr. Eduardo Raulino. Então, se vocês quiserem acompanhar o nosso trabalho, no Instagram, todo dia a gente tem materiais que a gente faz de cirurgias e também lives de Pergunte ao Doutor, toda terça, quarta e quinta, 12h30 no Instagram. Pelo YouTube, também essa live vai ficar gravada no nosso canal e, eventualmente, se a sua pergunta não foi contemplada, nosso time vai entrar em contato e eu vou ter o prazer de respondê-las um a um. Então vamos começar com o que realmente interessa. Vamos ver já alguns cases de cirurgias. Eu acho que a produção pode já colocar alguns cases. Em cima dos cases vocês também podem fazer as perguntas. Então a gente tem, nesse caso, um caso bem típico. Aqui ela já está com os desenhos pré-cirurgia, mas é uma paciente de 40 anos, já com uma flacidez da própria gestação, uma diástase. Ela tinha ali também uma gordura localizada na região mais central do abdômen, flancos, em que a gente, pode passar o próximo, trabalhou justamente com essas tecnologias. Então, se a gente voltar um atrás, esse caso é um caso que tipicamente iria para uma abdominoplastia, sem dúvida, poucos anos atrás. E hoje, com essas ferramentas, então o que a gente utilizou? A gente utilizou o argoplasma, que é essa ferramenta de plasma de retração de pele,
em que a gente consegue até 80% de retração. Então, hoje é a Ferrari da retração de pele. A gente usou nesse caso poupando essa cliente de uma abdominoplastia. Então, vejam que tem ali, acho que dá para ver no depois, comparando antes e depois, um pontinho ali embaixo, os 2 pontinhos na linha ali da roupa íntima, do biquíni, da calcinha, 2 pontinhos apenas para você trabalhar toda essa parte abdominal, retraindo ao máximo a pele. Além disso, dando um contorno com a lipoexertia muscular em toda a musculatura. Acinturamento é muito importante na mulher também. Podemos passar. Então, aí já falando sobre a cirurgia da mamãe. São alterações nessa cliente. É um cliente jovem, 38 anos, que apresenta o quê? Uma diástase muscular. Você vê que ela não está tão acima do peso, mas acaba o abdômen, depois da gestação, você tem essa separação da musculatura, o que deixa o abdômen mais flácido, a musculatura ela fica mais separada do abdômen. E essa separação é chamada de diástase muscular. É justamente nessa diástase que a gente trabalha hoje, tanto por robô como por vídeo. É isso mesmo. Hoje a gente trabalha com robôs fazendo a sutura, a costura dessa separação da musculatura, levando a uma correção, podemos passar o seguinte, desse abdômen, deixando ele realmente retinho. Foi feito muito pouco de lipo, foi apenas desenhado, enxertada a musculatura e feito o trabalho de diástase muscular. Olha só a diferença que faz a região da musculatura. Então, em geral, os clientes pensam que não, o abdômen é só questão da gordura localizada. E não é. A gente tem, nesse caso, bem evidente que a correção da diástase aí seria um resgate, né, da estética feminina, um resgate da estética feminina após a gestação. Então, a gente trabalhou também nas mamas, esqueci de comentar, fazendo uma cirurgia de lifting das mamas. Então, essa combinação após a gestação é bem típica, onde a gente trabalha essa unidade estética das mamas com o abdômen, deixando, no caso do abdômen, bem retinho, restaurando a musculatura, e das mamas fazendo um lift, né? Elevando as mamas para ter um melhor resultado. Podemos seguir. Olhem só esse acinturamento. Quero que vocês digam se esse foi um trabalho de lipo ou qual foi a cirurgia aplicada. Essa cirurgia é a vedete do momento da cirurgia plástica, que é a remodelação costal minimamente invasiva. Você não consegue ver a cicatriz, porque é uma cicatriz imperceptível. É 1 ou 2 milímetros, não estou falando nem centímetros, são milímetros. Ela não fez absolutamente nada de lipoaspiração. É isso mesmo. Ela não fez nada de lipoaspiração. Ela fez apenas a remodelação costal, um procedimento que é relativamente rápido, cicatrizes que não são visíveis e recuperação ainda mais rápida. Muitos têm ainda o tabu, né? Costela, vai tirar uma costela, isso é muito dolorido. Não, hoje não é feito isso. A gente evoluiu tanto na técnica que não é necessário. A gente utiliza um equipamento ultrassônico para enfraquecer essas costelas, em geral a 11ª e a 12ª, justamente da área da cintura, para você diminuir até 12 centímetros de cintura apenas com essa remodelação. Então, a cliente utiliza um espartilho. Aí seria uma foto já de 4 meses, onde ela usou espartilho por 2 meses, para manter a cicatrização dessas costelas numa posição ideal. Ok, isso é o que eu encontrei na internet. A gente está sendo vigiado aqui pela CIA. Podemos seguir.
Agora entramos em casos masculino. É isso mesmo, os homens estão cada vez mais vaidosos, estão cada vez se cuidando mais. E esse case mostra que hoje a cirurgia de rejuvenescimento corporal, ela não é só focada em emagrecimento, porque se a gente pegar o peso, visualmente, você percebe que não está tão acima do peso. Mas o que falta? Falta um contorno mais atlético, um contorno mais destacado da anatomia e da musculatura. Então, esse é o objetivo do rejuvenescimento corporal. Você não é mais só focado em tirar gordura. É claro que a gente faz isso, mas a gente vai trabalhar retração de pele, vai trabalhar músculo, vai trabalhar, no caso da mulher, também remodelação costal. Então, podemos ver o resultado no dia seguinte. Então, nossa equipe de home care vai na casa do cliente e você tem mesmo inchado no dia seguinte, vê que são poucas marcas de hematomas, porque as tecnologias ajudam muito nessa recuperação. Hoje a gente trabalha com uma recuperação acelerada da lipo Ultra HD com o equipamento chamado Deep Slim. Esse equipamento ultrassônico ele diminui a inflamação local, levando a menos inchaço, menos desconforto, menos seroma, menos fibrose. Então veja, 24 horas saiu do hospital e você já tem um outro padrão. Acho que a gente pode passar a seguinte, mostrando a foto de antes e o pós imediato. Temos então aí um novo padrão estético, onde, vejam, a gente enxertou a musculatura peitoral, enxertou a musculatura abdominal, então os gominhos, a gente chama de metâmeros, oblíquo, deixou realmente natural, como se ele tivesse malhado a vida inteira para ter esse corpo. Então, óbvio que isso vai exigir ali uma manutenção, mas o resultado a gente já conquistou. Então, para manter é mais fácil. Um outro case, uma mudança também muito dramática. Um paciente, um cliente de 32 anos, jovem, mas com uma tendência a acumular gordura e ter esses bolsões, tirando a estética. Então, pode voltar o perfil mostra bastante, né? Nem cabe ali na foto o abdômen que ele tinha antes, mas de frente a gente consegue ver a mudança, né? Um perfil muito mais atlético. Nota que a gente tirou o volume do abdômen e jogou lá para cima para o peitoral, o que muda tudo, muda todo o aspecto, deixando um porte mais atrativo, mais muscular, né? Um empoderamento da musculatura do homem, que é justamente para essa região peitoral e região de ombros, braços, a gente trabalha, e óbvio, né, o abdômen trincado ali, o abdômen com os gominhos bem definidos. Podemos seguir. Mais cases masculinos. Vejam, pessoal, que realmente os casos masculinos esses últimos 2 anos chegam até a bater os casos femininos de 50-50. Então, o mesmo trabalho, tá? Definindo ali a musculatura, as costas, é um trabalho completo da lipo Ultra HD, do rejuvenescimento corporal, onde a gente trabalha esses 4 pilares, tanto na unidade de peitoral e abdômen, como também costas, né? Não tem sentido a gente deixar esses pneuzinhos ou esses bolsões de gordura nas costas. Então, acaba não... o resultado não parece com o dono. Então, tem que tudo estar em harmonia para que esse resultado seja realmente ultra natural, e esse é o objetivo. Bem, eu quero dar um stopzinho só nos cases, pode deixar esse na tela, mas se a gente conseguisse puxar alguma pergunta já da audiência, para a gente já ir tirando as dúvidas do pessoal conforme já passando os cases. A Adriana pergunta se ela fez lipo há 13 anos atrás
e também colocou prótese de silicone. Doutor, eu preciso agora trocar as próteses. Então, não necessariamente é necessário trocar as próteses depois, né, de 10 anos. A gente sempre orienta você procurar o colega cirurgião para fazer exames, faz lá um ultrassom. Eventualmente, se tiver alguma suspeita, ele vai pedir uma ressonância. Mas você pode, sim, continuar com os mesmos implantes. Hoje em dia, os implantes já estão na 5ª geração, já evoluíram muito. Então, a necessidade de troca diminuiu, né? Hoje, a gente só aconselha fazer esse check-up e os implantes estão uma tecnologia muito mais avançada. Tá? Acontece também de muitos clientes que fizeram uma lipo tradicional, que é aquela lipo com seringas ou mesmo com cânulas, que era uma lipo mais traumática e não tinha tecnologias associadas, eles virem até nós para trabalhar ou numa retração de pele com esse equipamento Argoplasma, que é um equipamento de plasma que retrai até 80%, é a Ferrari hoje da retração. A gente associa também com outro equipamento que é o Morpheus, que traz um rejuvenescimento mais da parte externa da pele. Então, o Argoplasma, ele trabalha internamente colando essa pele no músculo. E o Morpheus vai trabalhar um acabamento externo da pele, às vezes tratando estrias, tratando a qualidade da pele. Além disso, também trabalhamos com células tronco na pele, trazendo ali um rejuvenescimento também. Então, hoje pode ser feito, quem fez uma lipo há 10, 15 anos atrás, fazer só esse procedimento de retração de pele, ou mesmo associar uma lipo Ultra HD, onde a gente trabalha esses 4 pilares que eu comentei. Pele, gordura, músculo e a parte óssea, ou o que está mais necessário no caso. Tá? Mais uma perguntinha, eu acho que a gente pode fazer assim. A Luciene pergunta, fiz uma esterectomia total para retirada de um câncer de ovário e peritônio. Quanto tempo devo esperar para fazer uma cirurgia plástica? Bem, é claro que aí a gente muda um pouco as prioridades, né? Quando a gente está falando de câncer ou alguma doença, a prioridade sempre é você extinguir esse problema, ou seja, pelo menos controlar, tá tudo, né, dentro do controle. Então, há necessidade de um aval do seu oncologista, do seu ginecologista oncológico, e ele vai liberar ou não para uma cirurgia plástica. Em geral, depois de qualquer procedimento abdominal, a gente espera ali de 6 meses a 1 ano, dependendo do procedimento que fez. Tá? Então, se estiver tudo ok, se teve cura, eu indicaria de 6 meses em diante para você começar a procurar por uma cirurgia plástica, tá? Estando tudo ok. Boa noite, doutor. Tenho flacidez na mama e tenho silicone. Quero colocar embaixo do músculo com sutiã interno e fazer lipo HD no abdômen e coxa. Essa eu diria que é o combo dos sonhos, né, de toda mulher, que é a colocação do silicone, ou mesmo levantar as mamas depois de uma gestação e ter um abdômen, né, Ultra HD. Então, é importante ter essa pergunta para a gente diferenciar HD de Ultra HD. A HD faz desenhos na gordura. Então, ela tem ainda suas indicações, mas ela sempre traz um risco de ficar um pouco, às vezes, não natural, né, a longo prazo. Se a pessoa ganha um peso, como aquele desenho foi feito na gordura, a gordura pode aumentar e ficar algo não natural. A gente está falando de Ultra HD, de rejuvenescimento corporal, onde dá um passo além. A gente vai trabalhar os 4 pilares, vai trabalhar no teu músculo, na tua anatomia, enxertando células-tronco na tua anatomia, ou seja, a gente não cria nada, apenas realça o que você já tem. Além disso, a flacidez hoje, realmente a gente tem... nunca antes teve tantas tecnologias para retrair a pele, para evitar cicatrizes e ter um resultado ainda mais natural. E também as tecnologias para remoção da gordura com menos trauma, que é o equipamento Vaser, o equipamento ultrassônico, que emulsifica essa gordura e você tem ali menos inchaço, menos desconforto de dor no pós-operatório, menos seroma também e menos irregularidades.
Então, esse combo, sim, é possível ser feito e é o que mais é pedido no consultório. E hoje a gente faz, como você comentou ali na pergunta, várias manobras técnicas para manter esse silicone o mais firme possível. Então, sutiã interno, a gente usa musculatura, todos os subterfúgios e técnicas, mas sempre lembrando que há uma tendência para implantes menores. Então, não adianta você ter a maior sustentação possível, mas se você coloca um silicone de 500, 600, 700 ml, isso nem é possível colocar embaixo do músculo. Mas se você quer implantes muito grandes, já não é compatível com essas técnicas. Então, hoje há uma tendência das mulheres no Brasil em diminuírem o volume do silicone. Então, qual que é o volume hoje? É em torno de 200, 250, 300, no máximo 300. E há 5, 10 anos atrás era o contrário, 450, 500, bem comum de ser colocado. Então, ou até nem colocar silicone, como eu comentei no início da live. E a gente só usar aquela gordura, as células tronco da gordura, e enxertar essa gordura retirada do abdômen no músculo peitoral, criando uma pseudoprótese, uma prótese natural, digamos assim. É sim possível hoje fazer enxertia de mama para aumento ou até ajudando na mastopexia, que é elevar as mamas. Acho que a gente pode seguir com mais alguns casos, depois a gente volta nas perguntas. Acho bem bacana, pessoal, deixem as suas perguntas. O nosso objetivo mesmo é esclarecer e trazer o melhor do melhor para que vocês possam tomar uma decisão em dar o primeiro passo na sua jornada, na jornada de transformação. Então, eu sempre comento que, tendo a informação na mão, é muito valioso e isso vai te ajudar a não cair em problemas da cirurgia plástica, que são, em geral, você se aventurar, né, com não especialistas, ou mesmo você fazer as pressas, sem os cuidados, os exames que são necessários, ou mesmo sem a estrutura que é necessária. Caso masculino também, note, dia seguinte, né, recuperação acelerada, olhem toda a mudança, né, atlética que a gente tem nesse case. Podemos seguir. No homem, às vezes é comum ele entrar para a cirurgia plástica por um problema de ginecomastia ou lipomastia. Nesse caso, seria mais a lipomastia, um acúmulo de gordura que ocorreu projetando a região peitoral do homem. Ou às vezes pelo uso de drogas ilícitas, bebidas, por exemplo, a maconha, ela dá muito, ou mesmo você usar esteroides, anabolizantes, você tem aí vários fatores que podem contribuir para esse aspecto estético, que, claro, o homem abomina, o homem realmente fica com muito travado, né? Até psicologicamente, não tira a camisa, não vai na praia, por causa da ginecomastia. Então, a gente trabalha de uma forma muito natural, enxertando musculatura, trazendo um aspecto mais atlético e retraindo essa pele. Então, todas aquelas tecnologias que eu comentei, a gente trabalha, sim, também na área da ginecomastia. Podemos seguir. Fascinante, né, pessoal? Olhem a retração de pele, sem a necessidade de cicatrizes. Trabalhamos ali num resultado bem natural. Essa cliente não queria nenhuma definição muito grande do abdômen. Então, para aquelas clientes que às vezes pensam, Eduardo, olha, eu não quero ficar com meu abdômen com gominhos, não quero uma super definição, uma Ultra HD. Porque a palavra Ultra HD parece que, nossa, vai deixar trincada, né, toda a musculatura abdominal. E não necessariamente. A gente tem uma dosimetria desses resultados. Ou seja, eu posso dar um resultado leve, uma definição leve, eu posso ter uma definição moderada, ou eu posso ter uma definição Ultra HD, que seria um máximo do máximo. Nesse case, ela preferiu só trabalhar com retração de pele, remoção da gordura
e tonificação muito leve da musculatura sem deixar o abdômen muito definido, uma definição muito grande. Esse conceito de estética, ele vai variar de cliente para cliente. O cirurgião, por isso que é importante, né, a consulta, ele vai entender o contexto ou o que é o bonito para aquela pessoa, qual o conceito de beleza para aquela pessoa. Então, se a cliente fala para mim, Eduardo, olha, meu gold standard, meu padrão é um abdômen simplesmente reto, não quero definição nenhuma. Ok, a gente vai trabalhar nesse padrão estético. E toda cirurgia pode ser feita sim para isso. Ou mesmo o outro extremo, que seria eu quero um abdômen super definido, que depois a gente vai ver também nas fotos. Podemos seguir. Aí chegou, eu costumo sempre postar esses vídeos que são intraoperatórios da retração de pele. É algo super real. Então, ele mostrando aquele case que a gente já tinha visto o resultado, mas no intraoperatório. Olha a flacidez, né, que já é outro caso, mostrando flacidez, gordura localizada. E esse caso não foi para abdominoplastia, como vocês, né, podem até imaginar. É possível sim a retração de pele. Eu acho que até pulou ali o resultado, mas porque depois a gente vê e coloca na sequência. Podemos seguir. Aqui a remodelação costal, eu acho que se puder, a hora que aparecer um pontinho na lateral, pode seguir. Ali, eu acho que aparece um pontinho. A gente fez remodelação costal. Aí, pode pausar. Então, essa cliente a gente fez, claro, todo o contorno corporal, a gente trabalha nessa musculatura ali do longuíssimo do dorso, que dá aquele efeito, né, que malhou a região lombar ali e enxertia na musculatura glútea. E olha um acinturamento que a gente consegue com uma cicatriz minúscula, não dá nem para ver. Vocês estão olhando aí de close, tá? A cintura dela. Tem um pontinho ali onde a gente fez a remodelação costal. Essa cliente ganhou ali praticamente 12 centímetros, perdeu, né, 12 centímetros de cintura só remodelando. Tá? Claro, a gente também, nesse caso, associou. Por isso que o resultado foi tão impactante. Remodelação com a própria lipo de Ultra HD. Podemos seguir. As mulheres, né? Eu adoro trabalhar essa área glútea. É uma área que realmente realça muito a beleza feminina. Essa região lombar, a cintura, né? O glúteo, obviamente, nem todos, né, ficam tão grandes. Vai depender do gosto também da cliente. A gente pode sim arredondar se o gosto for assim. E o abdômen, né, chapado, o abdômen, aqui uma definição moderada. Cases intraoperatórios, caso masculino. Então, aquela definição que vocês viram, vejam que realmente o que a gente tem no intraoperatório, a gente consegue manter depois. A gente consegue manter no pós-operatório. Aqui trabalhando toda uma definição, né, peitoral, os gominhos, ali, os metâmeros, né, trazendo realmente um porte muito atlético para esse cliente, tá, utilizando essas ferramentas. Esse é o cliente que a gente estava vendo, né, no intraoperatório. Então, que antes, no intraoperatório antes, quando a gente vai iniciar a cirurgia com toda a marcação, a marcação é super detalhada, a gente faz com ultrassom essa marcação e é feito realmente como se fosse uma obra de arte. Ali a gente segue todos os parâmetros, né, de proporção áurea e trabalha com as tecnologias, enxertando célula, tronco e músculo, retraindo pele. Então vejam o antes e o depois com uma definição. É claro que a minha instrumentadora tem um toque ali, ela coloca ali um brilho, só ela sabe colocar, fica muito bonito esses vídeos. E aí já é o final da cirurgia.
Aí um case que mostra que essas tecnologias não são só para quem tem gordura. Esse case é mais flacidez e falta de definição. Aí ele está já há 11 meses depois, tá? Ele vai fazer o pinch test para mostrar que sim, o resultado dura. Uma das perguntas, dura o resultado, Eduardo? Então, você vê que ele está com uma definição, 11 meses depois, o abdômen realmente bem aderido ali, a pele bem aderida. Mais um caso, pessoal. Então, a gente tem muito caso mesmo. Hoje a gente trabalha com essas tecnologias. Então, viram a flacidez antes. Ali, já depois de ter passado o argoplasma, olha como era, então, a projeção desse abdômen e a definição que a gente conseguiu com enxertia muscular, células-tronco, argoplasma e também trabalhando com a lipo Ultra HD. Caso já bem mais severo, um caso difícil, um caso masculino que a gente teve que trabalhar muito nesse abdômen, mas notem, realmente bem recompensador, aí ele no intraoperatório. Eu gosto de mostrar realmente o intraoperatório, o antes e o depois, para vocês verem que são resultados que se mantêm. No caso masculino e também no caso feminino. Eu acho que ele está um pouquinho fora da ordem. Estou mostrando depois. Não pega. Meu Deus, pega. Case de flacidez. Aqui seria o antes. Então, olha a flacidez antes. Nesse caso, como eu comentei, veio só para trabalhar, quer dizer, só, né? Já é um grande trabalho trabalhar nessa flacidez toda abdominal, não tem nenhum contorno. Ó, e o pós-operatório, já no imediato, você vê que ela não consegue nem beliscar. Acho que esse é um grande. Tem uma definição leve do abdômen. Isso provando ali realmente que o contorno corporal mudou. Hoje a gente está falando do contorno corporal moderno. O contorno corporal traz obrigatoriamente essas tecnologias e técnicas avançadas. E praticamente uma subespecialidade da cirurgia plástica hoje, quando o cirurgião tem que se dedicar, tem que investir em tecnologias, não dá mais. Ou seja, os resultados são muito pobres quando a gente utiliza só instrumentos básicos. O antes, né, na marcação da cirurgia, e no intraoperatório, depois de ter passado o lado direito, depois de ter passado já o argoplasma, realmente é impressionante ali a retração que a gente consegue. Podemos passar. Braço. Braço é uma área muito negligenciada, tanto pelas mulheres quanto homens. O homem até consegue muito desenvolver na academia, mas para a mulher, pela genética, às vezes é difícil. Então você tem ali um misto de flacidez com gordura localizada, aquele chauzinho. Então limita até a compra de roupas, tudo. Nota que apenas com um pontinho, nem dá para ver ali no cotovelo, a gente trabalha enxertia muscular, retração de pele. Nota que a musculatura foi enxertada levemente e aquela flacidez que tinha antes da marcação saiu, tá? Com o uso das tecnologias. Bom, acho que a gente pode dar um pause e voltar ali para as perguntas. Valéria, esse argoplasma, é isso mesmo, Valéria, é possível para outras áreas do corpo, como cotovelo, papadas e joelhos? Cotovelo seria o antebraço, o braço, né? Ou para o braço, assim, para a região do chauzinho, essa gordurinha que balança no braço, é muito utilizado. Tá? Hoje, praticamente, eu não faço mais aquela cicatriz, né, para tirar a pele do braço. Eu trabalho com argoplasma, trabalho com o Morpheus, né, que dá esse acabamento na pele. Mas, sim, quais são as principais áreas de flacidez? Eu acho que esse é o objetivo da pergunta. Todas essas áreas, como interno de coxa, um abdômen inferior na mulher, né? Braços, eventualmente costas, até glúteo a gente tem trabalhado, e até
off-label, ou seja, ainda em cirurgias que estão iniciando os estudos, nas mamas também o uso do argoplasma. Então é usado na papada, é usado no abdômen inferior, é usado costas, todas as áreas que apresentam qualquer grau de flacidez. Tá? No homem, em geral, é abdômen e região lateral do tórax e peitoral, né, se tem uma ginecomastia. Então, principalmente no homem, são essas áreas. Carol Mendes, qual o percentual a mais de valor de lipo Ultra HD em relação à abdominoplastia? Boa pergunta, Carol. Acho que essa é a pergunta que não quer calar, né? Todo mundo quer saber de valores. Recentemente, até na clínica, a gente lançou um modelo de Fast Consult. O que seria isso? É uma forma de você não precisar passar pelo modelo tradicional de consulta, que, claro, demora, tem algumas semanas para você marcar, né? É uma consulta, claro, super completa, mas demora mais. Eduardo, olha, eu já fiz várias consultas, eu quero ter uma noção de orçamento e quero ter um parecer, né, técnico do cirurgião. Então, é justamente o que a gente faz hoje na Fast Consult. Então, eu quero saber, para o meu caso, qual seria o orçamento para uma lipo de abdômen e cintura. Então, você entra em contato com a nossa equipe. A gente tem aqui embaixo desse vídeo no YouTube, ou mesmo no Dr. Eduardo Raulino no Instagram, pelo link na bio. Você envia fotos, você envia vídeos orientados pela equipe. Eu dou uma devolutiva técnica em cima desse vídeo, apontando quais seriam as possibilidades de procedimentos, tecnologias que vão ser empregadas. E depois você ganha uma devolutiva da nossa equipe com esse vídeo meu, além disso, com um orçamento detalhado. Então, hoje o valor da consulta normal, padrão, né, é R$1.000 na clínica, e a Fast Consult, por exemplo, é R$400. Mas vamos lá, né? Como eu falei para vocês, hoje a gente está aqui para abrir o jogo, para ser bem transparente. A gente está falando de fevereiro, a gente está em fevereiro, para quem vê esse vídeo depois. Mas hoje uma lipo, né, Ultra HD de abdômen, cintura, uma lipo média, digamos, Ultra HD, usando todas essas tecnologias, está em torno aí de 50 mil, né, a partir de. Eu gosto de falar a partir de, porque a gente não sabe tudo que vai ser envolvido nesse procedimento. Para a gente ter uma ideia, né? Comparado à abdominoplastia, que é simplesmente você usa só um bisturi e usa cautério, você não está usando muitas tecnologias nessa área. Então, é sim um procedimento considerado mais simples, mais clássico, eu diria assim. Não diria a palavra simples, mais clássico no sentido que você não está empregando tecnologias muito inovadoras. Tá? Obviamente que existem casos para abdominoplastia. Não estou falando que está proscrito, né, a técnica e muitos colegas utilizam. O que eu tenho para falar para vocês é que existem hoje mais opções na mesa. Então você não precisa necessariamente só fazer uma abdominoplastia. Você pode cogitar fazer ou um mini abdômen, que já reduz bastante a cicatriz, como a lipo Ultra HD, ou mesmo só uma lipo Ultra HD com todas essas tecnologias que vocês viram. Então eu fiz questão de trazer muitos resultados para vocês realmente sentirem que isso é possível, que é uma realidade. Obviamente que você tem que procurar um cirurgião que é dedicado ao contorno corporal. Então, respondendo a sua pergunta, sim, é mais caro que uma abdominoplastia, eu diria em torno de uns 30% a 40% mais caro. Elísia, é possível, doutor, tirar a gordura da barriga e colocar nas nádegas? Eu acho que esse é quase um protocolo nosso da cirurgia. E como eu mostrei ali para vocês nos vídeos, é uma área que eu adoro fazer essa escultura, região glútea, região de cintura, essa musculatura ali, lombar, a gente realça muito. Tudo tem que estar combinando. Então, hoje a gente utiliza a gordura como ouro. Na mão do cirurgião plástico é ouro por quê? Porque tem células-tronco e a gente trabalha com elas tanto em glúteo, quanto na musculatura abdominal,
braços, então todas as áreas, mamas agora, inclusive na região facial para um rejuvenescimento. Sim, hoje está sendo muito usado as células-tronco, os nanoenxertos de gordura na face para trazer esse benefício do rejuvenescimento. Tá? Então, não só em glúteo, várias áreas a gente tem avançado com o uso das células-tronco e da lipoenxertia. Doutor, essa pergunta, Marcela Galvão, acho que é bem pertinente. Doutor, essa pele vai para onde? Eu fico me perguntando sempre, por favor, explique mais um pouco sobre essa tecnologia, realmente do argoplasma. Então, note, a pele, Marcela, é um elástico. Até se a gente conseguir, eu acho que não vou conseguir aqui o vídeo do argoplasma, mas se conseguir, a gente poderia colocar na tela ali. Então, pode digitar no YouTube argoplasma, argo separado plasma, e a gente pode ver se a gente consegue o vídeo ali. Eu acho que vai ser bem pertinente para... Pode descer. Aí. Pode tirar o som. Quem faz ao vivo, né? Se vira nos 30 aí com a equipe agora. Nosso objetivo é atender as perguntas, né? Então vamos lá. A gente está falando aí do argoplasma. Então, aí está mostrando a ponteira. É uma ponteira que ela é uma ponta romba, então não tem nada cortante. A gente vai no final da lipo, pelo mesmo pontinho. Pode dar um pause. Ó, então, o que é esse espaço? A gente poderia voltar uns 2 segundos. Pode avançar. Aí, pausa. Então, olhe bem. A gente tem na parte de cima a pele, na parte de baixo a musculatura. Lembre, a gente está fazendo isso já no final da lipo Ultra HD. Então, a gente já retirou a gordura. A pele ela é conectada ao músculo por essas travezinhas, que são traves elásticas, fibras colágenas, que a gente chama de tecido, rede fibroceptal. Uma rede de conexões da pele com a musculatura. São pequenos elásticos. E quando o argoplasma ele é aplicado, ele vai diretamente para essas fibras, essas travezinhas brancas que vocês estão vendo, e ele faz elas retraírem até 80%, fazendo com que a pele que estava solta cole na musculatura. Pode soltar? Ó, então aí vai fazer uma simulação. Como a pele é um elástico, ela retrai até 80%. Poderia voltar mais o finalzinho, só deixa rodando para ver aí. Olha só, ali a pele em cima, usando o argoplasma naquela rede, embaixo do músculo, e ele vai retraindo. Pode soltar. Ó, e vai retraindo a pele, grudando na musculatura. Acho que foi bem bacana de conseguir ter mostrado esse vídeo aí do efeito do argoplasma. Então, Marcela, a pele é um elástico. Ó. Se você fizer esse mesmo, puxar a pele, né, do vovô, da vovó, como eles têm menos elasticidade, essa pele não volta tão rápido. Fica aquela pelezinha solta aqui. Justamente porque aquelas travezinhas ali, elas ficaram mais frouxas, elas ficaram mais flácidas. E quando a gente aplica o argoplasma, ele vai retrair essas travezinhas colando a pele. E como a pele é um elástico também, ela vai se acomodar na musculatura. Então, basicamente isso. Claro que existem limites, isso não é um milagre, né? Ainda existe, como eu falei, indicações para uma abdominoplastia ou para um mini abdômen. Tá? Mas eu diria que, bem indicado, a gente tem ali, consegue 70% a 80% evitar uma abdominoplastia. Uma pergunta que é bem pertinente: quais são os casos que atrapalham um pouco a tecnologia? Eu diria que são 4 ou 5 pilares que atrapalham, fatores que atrapalham. Por exemplo, tabagismo. O tabagismo vai diminuir a circulação de sangue para a pele, ou seja, ela cicatriza de forma mais lenta. Então você tem aí um prejuízo, eu não consigo aplicar tanta energia.
pós-menopausa, porque na menopausa perde-se muito da elasticidade da pele, muito colágeno, em torno de... você vai perdendo 1% do colágeno depois dos 30 anos. 1%. Tá? Então, quando chega em 50, você já perdeu uns 20%. E naquele ano da menopausa, de um ano para o outro, você pode perder até 30% além daqueles 20%. Então, se imaginar pós-menopausa com 50% a menos, né, de colágeno. Por isso que é sempre muito importante conversar com o seu ginecologista, com o seu médico, o seu endocrinologista, para pensar numa reposição hormonal, numa suplementação, quando bem indicado. Tá? Por isso. Um outro fator que também atrapalha o desempenho da tecnologia para retrair a pele é pós-cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica restringe muito a absorção de proteínas, de aminoácidos, e, em geral, quando não é feita uma boa suplementação, tem também um menor efeito para aquela pele que tem menos colágeno do cliente que fez cirurgia bariátrica. E um outro fator também, dietas. Pegar uma paciente vegana, um paciente vegano que também não suplementa de forma adequada, pode sim trazer prejuízo para essa retração de tecnologia. Então, são pontos a serem observados. Zélia, valores de mamas sem colocação de silicone. Então, como eu falei, é possível sim. Hoje a gente faz, em geral, associado, retirando a gordura do abdômen e enxertando nas mamas. Tá? Esse é um procedimento que fica ali a partir de 35 mil, 30 mil. Então, teria que ser avaliado o seu caso para ver o que encaixa, o que seria necessário. Vamos lá, perguntas. Eu acho que podemos passar um vídeo até. A gente vai falar agora um pouquinho sobre mama nos vídeos. Depois a gente volta para as últimas perguntas. A gente está chegando já praticamente 1 hora de live. Aqui mostrando uma cliente que fez colocação de silicone e no dia seguinte já movimentando os braços. Isso é um tabu que existe. Doutor, eu vou botar silicone e vou ficar com o braço parado ali 1 mês. Não, isso não existe mais. A gente sabe que hoje a recuperação é muito melhor quando você já movimenta. Claro que isso existe um protocolo, é uma prótese de recuperação acelerada. Ela está no hospital 24 horas depois. Eu filmei para mostrar para vocês que sim, é possível já a movimentação. Inclusive, ela fez uma lipo de braços associada, uma ultra definição de braço, o que é bem comum. Cenas, então, antes, né, da colocação de implantes. Eu acho que essa é uma das cirurgias traz tanta satisfação, né, tanto para o cirurgião quanto para o público feminino. Muda realmente, né, toda a estética feminina. Então, acima ali o antes e depois. A gente trabalha, né, fazendo a mama mais centralizada, com o colo bem definido. Eu acho que isso é realmente hoje a técnica padrão, né, fazendo todas as técnicas de sustentação. Então, a próxima, uma mastopexia. A gente está chegando no final dos nossos cases, da nossa apresentação. Também uma cirurgia que é muito feita, levantar as mamas. Pode ser, aí foi feito periareolar, mas pode ser uma cicatriz em T também. Podemos seguir. Acho que chegamos ao fim. Pessoal, então eu quero deixar vocês a mensagem final. Nosso objetivo é trazer essas informações muito relevantes hoje para vocês pesquisarem nas suas regiões. Quem quiser ter o interesse de entrar em contato conosco, a gente vai ter o prazer também de recebê-las, tanto para fazer uma consulta tradicional, uma fast consult. O link está no nosso Instagram, Dr. Eduardo Raulino, na bio, sem um pontinho, Dr. Eduardo Raulino, ou no canal da Plástica, nesse vídeo, vai estar abaixo também, na descrição, os contatos. Aí quem
por algum motivo não teve sua pergunta contemplada, deixa aí escrita abaixo no vídeo, no Instagram também, e a nossa equipe vai fazer essa curadoria, trazer essas perguntas, a gente vai ter também o prazer de respondê-las na sequência. Muito obrigado pela audiência e até a próxima transmissão. Até mais.